Provavelmente deveria ter alguma camuflagem e não apenas uma careca branca. Sou Steve Mason, terceiro sargento do Exército, e sou instrutor do treinamento de operações da selva da 25ª Divisão de Infantaria. Atualmente, sou o instrutor sênior há mais de 2 anos e sou especializado em rastreamento e sobrevivência. Hoje vamos analisar filmes de guerra na selva para classificar se são realistas ou não. Esse filme é ridículo. Aquele cara tem a incapacidade de falar só porque está sendo puxado, então ele fica gritando. O que eu diria para vocês é que a possibilidade disso acontecer na vida é zero. A vestimenta camuflada seria melhor. Neste caso, ele deixaria pegadas gigantes. Quando falo rastreio, automaticamente as pessoas pensam em pegadas no chão, mas essa é a última coisa que olhamos. A selva é tão densa que a maioria dos rastros que você deixa é com os joelhos e ombros. Essas manobras que se faz para desviar e arrancar folhas acaba deixando vestígios. Por isso eu digo que ele teria deixado uma quantidade significativa de indícios nesse trajeto. Ensinamos muito sobre as fontes de água e como se movimentar por elas, utilizando-as em benefício próprio. Não ensinamos ninguém a sair da água atirando nas pessoas com arco e flecha. Usamos as vias fluviais para atravessá-las. Por exemplo, se você tiver que percorrer uma distância significativa nessa selva densa que aparece, seria uma coisa extremamente exaustiva, então nós ensinamos a usar a água para se locomover, e isso acaba evitando o cansaço, exatamente como eles estão fazendo nessas imagens. Mas não existe uma situação em que você vai ter que se esconder na água. Então, se eu fosse o Rambo, eu estaria perto das rochas nessa situação. Se começassem a atirar, eu teria cobertura, mas uma vez que o inimigo vem até você, já era. Já estive em algumas situações, onde eles dão uns 2 dias, ou no máximo uma semana de aula, depois te colocam em um caminhão e te levam para o meio da selva. Eles te largam lá isolado e você não tem nada além de uma faca e um facão para passar os próximos 10 a 14 dias. A sobrevivência não é aquilo que as pessoas pensam quando assistem o programa do Bear Grylls. Ele é excelente, mas tem muita experiência. Não dá para você achar que consegue fazer igual a ele. Eu acho que vou classificar essa cena que acabamos de assistir com a nota 2. Is this a double feature? For God's sake, just lean your head back and open your mouth. Isso está bem ultrapassado. Todos nós rimos desses vídeos de instrução, mas quando uma situação real acontece, você dá graças a Deus por ter prestado atenção naquele vídeo bobo, mas que pode simplesmente salvar sua vida. Nós ensinamos a aproveitar a água da chuva em diferentes tipos de folhas ou bambus. Se você inclinar a cabeça e abrir a boca, não terá água suficiente para fazer nada. Todo mundo conhece a regra dos 3. Dá para ficar 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. O bom da selva é que tem água em todo lugar. Na selva tem muita vegetação que fica cheia de água. Se você encontrá-las, basta cortar ao meio e você terá o que beber. A regra geral é consumir quase 1 litro de água por hora, no caso de um trabalho mais pesado. Sem dúvida, a faca é a ferramenta mais importante. Ela é usada para fazer quase tudo, desde construir o seu abrigo, até afiar e cortar coisas. Ela tem que ser durável. É por isso que usamos facas full tank, que são facas que possuem a empunhadura formada diretamente na placa de aço, diferente das outras que são inseridas na empunhadura. A resistência é super importante, já que você precisará apunhalar árvores e depois bater com uma pedra na outra ponta para rachar a madeira. Quando o helicóptero já está bem em cima, muito provavelmente você acabaria esquecendo a segurança e sairia correndo. Neste caso, ele só está tentando sobreviver. Ele fez exatamente o que ensinamos os soldados a fazer. Se você precisa ser encontrado na selva, você encontra uma área aberta e pega algo maior do que você para sinalizar. Você pode fazer uma fogueira e colocar folhas verdes para provocar uma fumaça branca. Isso é um penetrador de selva. Nós usamos aqui na nossa divisão a mesma tecnologia do Vietnã, porque ainda é muito eficaz. Authenticator! What's your authenticator? Rescue dog! Rescue dog! Isso é muito realista.
Sempre que é convocado ou vai se infiltrar, você tem que responder alguns formulários para caso esse tipo de coisa aconteça. Você tem que indicar até os lugares onde tem tatuagem. Assim, quando forem te resgatar, eles vão ter certeza de que estão resgatando a pessoa certa. O que acontece é que a selva começa a acabar fisicamente com você em 24 horas e te deixa assim em menos de uma semana. Tudo vai depender das suas habilidades. Eu acho que eu conseguiria sobreviver por um prazo indeterminado. Para essa última cena, eu acho que eu vou dar a nota 10. Be a fake human being. Maybe I can see something I don't yet see or learn something I don't yet know. Esta é a minha cena de selva favorita de todos os filmes que já foram feitos. Porque essa cena resume muito bem o que é estar na selva. Você fica todo molhado e infeliz, e fica se perguntando o tempo todo por que você fez essa escolha de vida. O diretor Oliver Stone esteve na 25ª Divisão de Infantaria e foi ao Vietnã. Normalmente a selva é bem escura. Em muitas selvas, eu não conseguia ver um palmo à frente durante as operações noturnas, e nessa cena parece que tem um grande holofote. Você precisa estar confortável ao sentir o desconforto. Não existe outra saída. Na 25ª Divisão, nós fomos os primeiros a utilizar os novos uniformes da selva. São roupas um pouco mais leves e que secam mais rápido, e botas que também secam mais rápido do que o normal. Eu estaria de pé atento a qualquer pequeno movimento ou ruído, até porque, nessas situações, tudo o que está rastejando e se movendo no chão, inevitavelmente também te mantém acordado. A metade dos seres vivos está tentando te matar. No Vietnã, eles têm uns 15 tipos de cobras venenosas diferentes e o dobro de aranhas venenosas, sem falar das tarântulas. Então você fica constantemente atento e vigilante onde você pisa, deita ou encosta. Outra coisa é que tem apenas uma pessoa de guarda nessa patrulha, e isso nunca aconteceria. Lá no Vietnã, os tiroteios tinham uma distância média de 5 a 10 metros. Sendo assim, o inimigo era capaz de chegar bem perto de nós e vice-versa. O sigilo na selva é fundamental para praticamente tudo. Mas hoje em dia se utilizam os mesmos recursos que antigamente, mesmo com a tecnologia tendo avançado. A selva não te permite usar as novas tecnologias, pois os satélites não funcionam com precisão. A visão noturna também não funciona direito, porque, como eu disse, a selva é muito escura e a visão noturna precisa de luz ambiente para funcionar. Quando você é baleado, ainda está na selva, e não sabe se já ganhou a batalha, você tem que dar um jeito de lidar com a sua dor. Senão você acaba entregando a sua localização uma vez que você não sabe se o inimigo já deixou o perímetro. Na verdade, muitas pessoas nem percebem que foram atingidas, porque a adrenalina está à flor da pele e alguém vai precisar chegar e avisar. Eu já vi isso acontecer. Eu vou dar nota 10, porque isso me faz lembrar de todos os esquadrões em que já estive. Provavelmente deveria ter alguma camuflagem e não apenas uma careca branca. Keep your eye on the package. Roger that. Holding. O legal e o mais acertado foi que eles colocaram um sniper em cima, que era como se fosse um supervisor de segurança. Ele estava observando o desenrolar da situação, e ele era a pessoa que podia comunicar caso houvesse qualquer mudança de planos. O fato deles terem que chegar até a aldeia com muito sigilo, e depois terem que ir abrindo todo o caminho, é uma cena que se assemelha muito com a realidade. Se você fosse participar de uma operação como essa, seria camuflado da cabeça aos pés e você também usaria supressores, mas está ótimo. A sinalização tática é bastante utilizada na selva. A maioria seriam aqueles sinais mais tradicionais de pare, continue andando, etc. Esse sinal, esse outro, e mais esse aqui, é basicamente isso que a gente usa. Usamos pontos de reunião e apontamos para lugares que são significativos para aquela missão em específico. Você também terá um aparato de comunicação, igual esse cara com equipamento e fone de ouvido, inclusive tem esse microfone que você simplesmente pressiona na garganta e pode sussurrar que a outra pessoa irá ouvir na outra ponta. Então tudo é bem preciso, exceto a pintura facial. Então eu vou dar a nota 9.
Assim que fizeram contato, rolaram na trincheira e atiraram também, se esconderam e começaram a disparar. O curioso é que eles estavam simplesmente caminhando em linha reta e bem despreocupados nessa clareira. Daria para ter feito de várias outras formas, como talvez saltar através da área ou simular uma espécie de corrimão, que é ficar no limite da selva, para evitar ser um alvo fácil. É engraçado que ele pega o rádio para ligar e imediatamente já começam os disparos, ele nem chega a dar coordenadas ou dizer onde ele está. Você está na selva e alguém grita só para afirmar isso. Não creio que o termo recuar seja um termo do exército. Nós usaríamos o termo romper contato, e teríamos um grupo cobrindo para que os outros escapassem. Quando esse grupo chega ao seu destino, dá meia volta e faz o mesmo pelo próximo grupo. Nunca vi uma situação onde alguém grita e todo mundo começa a correr na direção oposta. A responsabilidade do líder é comandar e controlar toda a situação. Apenas na pior das hipóteses, o líder pode pegar os soldados e sair correndo com eles dessa forma. Ele deveria apenas delegar essa tarefa, reportar informações aos superiores e dar orientações. Eu acho que vou dar a nota 6 para essa cena. Depois de um tempo na selva, só pelo barulho você consegue diferenciar o peso de um tigre para um humano, por exemplo, com a diferença que o tigre sabe se mover em silêncio. Qualquer estalido te colocará em estado máximo de alerta, especialmente se o inimigo estiver na área. Se eu tivesse uma metralhadora minigun na selva, eu faria exatamente isso. Então a cena é bem realista, até porque o inimigo poderia ter uma M16 disparando sem nem trocar o carregador. Nós ficaríamos nesse combate por uns 20 minutos. Apesar do armamento correto, definitivamente não se carrega uma Gatling no meio da selva. Para poder disparar nessa quantidade que vemos, seria necessário muitos quilos de munição. A meta é carregar o menor peso possível, durante o maior tempo possível. Você precisa ser aerodinâmico e ágil. Eu daria nota 2 pelo realismo, mas essa cena é muito boa. Este filme foi baseado em um dos batalhões, aqui na 25ª Divisão de Infantaria. Isso foi quando o 27º Regimento de Infantaria foi enviado para Guadalcanal. Este é o tipo de terreno que se vê quando se sai de uma selva e se entra em um terreno montanhoso. Ali a relva é muito densa. Mas eles estão fazendo um assalto frontal, e essa é uma ideia duvidosa. Acho muito difícil. Não sei nem porque ele tinha uma granada colada no cinto dele. Normalmente você não conseguiria puxar o pino, e a granada ainda estaria no seu corpo. A distância e o cenário estavam corretos, só a forma como foi executado é que não aconteceria na vida real. Este é um filme de guerra bem realista, que inclusive mostra como os soldados reagem a alguém ferido. É um bando de caras tentando descobrir o que devem fazer. Eu daria a essa cena a nota 7. Eu achei bem realista. Foi bem conveniente que eles tivessem 2 helicópteros e um avião prontinhos, apenas um segundo depois que a ligação foi feita. Eles não esperaram nem a transmissão do rádio com as coordenadas e já estavam lá atirando. Então, a razão pela qual eles estão usando helicópteros como também usamos no Vietnã, é porque é um dos únicos métodos para se infiltrar e sair desse tipo de ambiente. Nós encontramos uma clareira, e depois tentamos deixar a maior quantidade de tropas no local para podermos seguir dali. Os vietnamitas já sabiam que eles tentariam usar essa tática com os helicópteros, e então eles se esconderam no fim da montanha da selva, e começaram a lutar daquele ponto para frente. Tudo é bastante preciso, porque assim que estão no chão, eles começam a correr para o esconderijo mais próximo, que na verdade era bem longe e eles se encontravam em um campo aberto. O filme é baseado em fatos e esse é o Coronel Harold Moore da 1ª Cavalaria. Quando um helicóptero está caindo, toda a estrutura dele fica girando da forma como vimos, e ele começa a oscilar de um lado para o outro. Sendo assim, você nem sabe onde ele vai pousar. Portanto, você só corre em alguma direção e confia que você tenha feito a escolha certa. Para essa cena, eu daria a nota 10, porque eu consegui me imaginar vivendo aquela situação, e inclusive me sinto mal por todos que tiveram que passar por uma coisa dessas.
Eu amo muito esta cena, porque eles estão prestes a disparar um morteiro e eles pretendem fazer isso sem uma mira, o que claramente não é a melhor ideia. Logo, quando eles carregam a munição e em seguida disparam, o morteiro explode imediatamente, como nós podemos ver. Parece que o tempo é de uma munição normal, mas a munição do morteiro sobe, depois desce para acertar algo, e isso não acontece nesta cena. Além disso, acho que eles estão dando correções sem a mira, então eu não sei o que eles tanto corrigem, mas isso não aconteceria. Tem até um tanque no campo de batalha, mas é óbvio que já teriam tentado tirar ele de lá. A cena é bastante precisa ao retratar um tanque sendo atingido por outro tanque. Tivemos tanque Sherman na costa de Guadalcanal, pois estávamos tentando reforçar a infantaria. Esse é o papel principal de um tanque de guerra nesta situação: tentar eliminar os alvos maiores, para que as forças terrestres possam continuar a avançar. Mas nesta fase da guerra, os tanques ainda não estavam em terra, porque tínhamos acabado de tomar a praia. Isso também está super realista. A escolha de todas as armas e equipamentos foi bem certeira. Eles estão atirando com Thompsons, usadas por oficiais, e o oficial nessa cena tem essa submetralhadora. Tirando o morteiro, a cena é boa. Eu também classificaria essa cena com a nota 7. At the Jeep designer sunglasses. You sure that's him? Isso parece mais o zoom de uma câmera Kodak do que qualquer outra coisa. He's moving. Sempre vai ter um observador e um sniper, e eles vão ficar conversando sobre distância e direção do vento. Ele acabou de dizer: 2 pessoas descem por uma colina. Só não entendi o porquê dele ter feito isso, até porque há 5 segundos eles estavam conversando em voz alta normalmente e do nada, simplesmente decidiram que querem ser discretos e silenciosos. Eles deveriam ser discretos o tempo todo. A primeira coisa que eu digo às pessoas sobre a selva é que a noite é tão barulhenta que é quase que insuportável. Na primeira noite que passei na selva, havia um pássaro que não fez absolutamente nenhum barulho o dia todo. Quando anoiteceu, ele começou a fazer um barulho que parecia que alguém estava sendo esfaqueado ou algo do tipo. Parecia que alguém estava gritando desesperadamente. Logo, os outros animais começaram a responder a essa barulheira toda, e foi ali que eu percebi o quão ensurdecedora a selva pode ser. Eu daria para essa cena a nota 7. O maior erro dos filmes que retratam a selva é a forma como retratam o tempo que se leva para chegar de um local ao outro. Fica parecendo que as pessoas caminham por dias, mas dependendo do tipo da selva, em um dia você só consegue andar um campo de futebol, ou seja, uns 100 metros.